nossa aula de hoje. E o pessoal vai chegando aí, a gente vai permitindo a entrada aqui, né? A entrada na nossa sala, né? Bom, queria saber de vocês como é que está o som, como é que está a imagem, né? Porque eu estou usando um computador novo agora. É aquele computador, aquele microfone, aquela câmera que eu estava usando até semana passada, eu abandonei, né? Chegou esse computador agora. Ontem, pelo menos, teve tudo bem, né? O áudio estava bom, o vídeo também estava bom. Eu só achei o vídeo um pouquinho escuro. Eu estou numa sala aqui que eu liguei as luzes todas, mas eu não sei se está ok para vocês aí o vídeo, né? Se está tudo bem aí. Queria um retorno de vocês, um feedback aí, de como é que está a imagem e o som. Alguém poderia falar aí, por favor? O som tá dando para ouvir normal, Claudio, pelo menos aqui. E a imagem tá meio embaçadinha, mas tá boa também, dá para ver. Dá para ver, né? Eu vou Aham. ver eu vou ver se eu consigo bolar aqui nesse final de semana um local mais claro. Porque aqui essa casa minha aqui, ela é meio escura, a sala é escura, tem que ficar usando luz artificial o tempo todo. Talvez numa outra posição aqui, dependendo da tomada também, né, para ligar o notebook, eu tenha uma condição melhor de luminosidade, né? Que a luz do sol praticamente não bate quase nada aqui, mas tudo bem. Eu estava revendo um pedaço da aula ontem que eu coloquei no YouTube. Realmente eu fiquei com o rosto um pouco sem iluminação, estava faltando um pouco de iluminação, né? Tem esse espelho aqui atrás que dá um pouco de reflexo, né? Mas por enquanto esse local foi o que eu encontrei mais fácil, né? Com tomada e tudo mais para poder ter as aulas, né? Mas tudo bem, eu vou conferir essa aula de hoje, depois eu vou conferir para ver como é que ficou, né? Vou disponibilizar para vocês no YouTube, né? Essa aula hoje, no final da tarde eu já disponibilizo, né? E, e aí vamos corrigindo os problemas que vão aparecendo, né? Nós estamos aqui com 16 pessoas, pelo que está me constando aqui, 16 pessoas por enquanto. E nós vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, né? Bom dia a todos, bons estudos, né? O Gilbert entrou agora e nós vamos iniciar, né, a nossa disciplina, a nossa aula de hoje. Bom, eu vou entrando aqui, turma de agronomia 181. Eu estou aqui na página da disciplina, Hidrologia e Agronomia 181. Então, nós temos aí, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos compartilhar aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Ontem deu tudo certinho, vamos ver hoje. Eu creio que está compartilhado. Aqui está falando comigo. Sim, Dá para dá ver, para né? ver. Qualquer problema que houver aí, gente, com áudio, com imagem, ou alguma questão que vocês quiserem levantar, alguma pergunta, alguma coisa, vamos aproveitar o momento agora para a gente poder esclarecer as dúvidas, tá certo? Então, a gente vai com a disciplina, né? Nós estamos ainda com a primeira apresentação de slides, depois eu vou deixar para colocar junto para vocês a outra apostila, para outra turma também, né? Então, eu vou ter agora amanhã, aliás, hoje à tarde e amanhã, na parte da manhã, para poder disponibilizar para vocês essa segunda apostila, né? Que vai ficar disponível para vocês aí. Eu já estou com ela aqui no meu computador.
E eu vou disponibilizar outra apostila para vocês. E na semana que vem nós teremos uma outra atividade avaliativa, de acordo com o PPT, que foi disponibilizado para vocês. Semana que vem tem uma outra atividade avaliativa, tá? Então, eu vou, na medida do possível, essa semana ainda já clarear, né? Talvez na sexta-feira, né? Deixar para vocês já as dicas, né? As dicas de como fazer a próxima atividade. E eu estou lançando as notas aos poucos, né? Porque eu tenho aí todas as turmas, do técnico e do superior, todas elas já tiveram atividade avaliativa, então eu estou olhando passo a passo, né? Então, tem uma turma que eu já lancei de hidrologia, falta outra. Tem 2 turmas de irrigação que eu lancei. E tem ainda mais uma turma de conservação do solo e água. Então, eu vou lançando aí aos poucos, tá? As notas, tá? E houve problema com alguns arquivos que foram enviados. Alguns arquivos foram enviados em outros formatos que não o PDF, então ele não abriu no meu computador. E eu não estou aceitando nada por e-mail, porque a minha caixa de e-mail, como dos demais professores, alguns outros professores também com quem eu conversei, está sobrecarregado demais com e-mail. Então, é muita informação, é aluno mandando e-mail, é a coordenação mandando, todo mundo mandando e-mail, então está lotando, né? Se você não olhar o e-mail de manhã, chega no final da tarde, tem em torno de 25, 30 e-mails lá. Então, está sobrecarregando demais. Então, assim, quem não enviou o arquivo em PDF, ele chegou em outro formato, não teve como abrir. O computador não aceita, não abre de jeito nenhum, né? Então, só vamos prestar um pouco mais de atenção aí na hora de enviar os arquivos, que todos eles vão ser solicitados para enviar em PDF, tá? Todos eles, como eu disse anteriormente, em outras oportunidades, em outras aulas. Bom, então nós vamos aqui com a disciplina. Nós estamos ainda no primeiro arquivo de slides, que nós começamos na primeira semana, né? Eu comecei aqui nesse arquivo aqui, ó, primeira semana do curso de hidrologia, estava em PowerPoint, né? Na segunda semana, nós tivemos as dicas sobre a pesquisa que vocês fizeram, né? A pesquisa que foi feita, né? Bacias hidrológicas do Brasil e mundiais, né? A terceira semana, continuamos com os slides. Uma videoaula que foi dada no dia 19, que eu disponibilizei para vocês, a nossa última videoaula, já está disponível aqui, ó. Assista a videoaula dada na manhã de 19/8. Então, quem quiser assistir a videoaula, vai lá, né? Clica nesse link, ó. Clica nesse link, vai aparecer aqui a videoaula no YouTube, né? Que eu coloquei lá, ó. Então, deixa eu vir aqui, né? Vamos vir aqui. Vamos ver, a internet parece que está meio lenta hoje aqui. Vamos ver aqui a boa vontade da internet, né? Então, tá aqui, ó, a imagem tá bem ruinzinha, porque ainda foi com o antigo equipamento que eu tinha, mas está aqui, né? A aula está aqui, né? Dá para acompanhar. Vocês vão poder ter essa oportunidade aí de acessar, né, essa última aula. Então, vamos ver aqui, na última aula, nós falamos aqui, vamos ver até onde eu falei aqui. Deixa eu vir aqui até o finalzinho, né? Transporte de sedimentos. O que mais? Acho que foi até transporte de sedimentos que eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Isso. Transporte de sedimentos, né? Então, esse aí foi o último slide que eu entrei, né? Bom, então, na aula de hoje, né? Nós vamos continuar aqui, né? Vamos entrar aqui, slides, né?
Tem alguém assistindo a aula com celular e sem o carregador? Eu tô, eu tô assistindo sem o carregador no celular. É porque vocês pode ter algum problema de bateria, né? Da bateria RA, né? Então aí, vocês fiquem de olho aí. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Quem que falou? Foi a? Beatriz, a Bruna também respondeu no chat, sim. Tá, infelizmente eu não estou tendo como acompanhar o chat aqui, porque eu teria que entrar toda hora nessa página do Google Meet, né? Aí, às vezes tem alguém sem microfone também, né? Não tem outra opção que não seja o chat, mas tudo bem. Aí vocês vão acompanhando aí. Se houver algum problema de a bateria arriar e tudo mais, vocês depois acessem a aula, tá? Que eu vou disponibilizar pelo YouTube. Aí vocês assistam a continuação, né? Onde vocês pararam daí adiante, ou então toda a aula, vai ter oportunidade de assistir essa aula de novo no YouTube aí. Vamos voltar aqui, onde é que eu ver aqui, transporte de sedimentos, né? Vamos ver aqui onde é que está essa lâmina, né? Está aqui. Então, está aqui. Exatamente. Então, como está em PDF, teve uns alunos que pediram para mim para colocar os slides em PDF, né? Tirar do PowerPoint e colocar em PDF, porque o computador não estava abrindo o arquivo em PowerPoint. Aí eu transformei os arquivos de PowerPoint para PDF, né? Converti para PDF. Então, não tem como colocar aqui naquela tela cheia, né? Que tem lá no PowerPoint, aquela opção de colocar em tela cheia, deixa eu ver. Não tem jeito, né? Mas tá, eu creio que o tamanho da letra tá bom, né? Esse tamanho de letra está bom. Se tiver ruim, vocês falem que eu aumento o zoom um pouquinho aqui. Tem Mas como zoomar a tela, Claudio, dos nossos celular? Pode ficar estragado. tem como melhorar para vocês aí, né? Tem. Beleza, então. Ótimo. Menos mal, né? Então tá. Então, gente, nós estávamos falando, então, do transporte de sedimentos, né? Transporte de sedimentos na bacia hidrográfica, que é a apostila que eu vou colocar para vocês, específica de bacias hidrográficas, eu vou colocar amanhã no máximo, né? Amanhã, na parte da manhã, porque à tarde eu tenho aula. Então, eu falo o seguinte: a existência de maior ou menor transporte de sedimento depende da natureza geológica dos terrenos. O seu conhecimento é fundamental, visto que a erosão e a sedimentação das partículas altera a topografia do leito do rio, podendo essa transformação chegar ao ponto de aniquilar a obra projetada pela diminuição do potencial hídrico do curso d'água e assoreamento da barragem, por vezes apenas recuperável mediante o dispêndio de grandes somas, ou seja, o gasto, né, de grande soma, de muito dinheiro. Então, o que acontece? Na bacia hidrográfica, a nossa bacia hidrográfica, se nós tivermos muito escoamento superficial, né? Nós tivemos muito escoamento superficial, que nós já falamos sobre o escoamento superficial, e vamos continuar falando, porque ele é o vilão da nossa bacia hidrográfica, um dos vilões, né? Se o escoamento superficial for muito intenso, nós vamos ter um transporte de sedimentos grande, ou seja, as águas que vão escoando, elas vão transportando nutrientes, né? E também vão transportando sedimentos, né? Esses sedimentos vão cair no leito dos rios e vão diminuir a seção transversal útil do rio. Se vai diminuir a seção transversal, ou seja, não tem por onde a água escoar no rio, porque o rio está assoreado, a água vai para as margens. Então, ela transborda e causa enchentes, né? Então, um dos problemas sérios que nós temos devido ao transporte de sedimentos são as enchentes, as inundações que vão acontecer. Além disso, nós temos
a questão também ecológica relacionada com vida de peixes, vida de outros organismos, né? E também nós temos o problema da dificuldade de navegabilidade, né? Então o rio deixa de ser navegável porque tem banco de areia no rio, não tem como navegar, né? Então o transporte de sedimentos ele é sério dentro de uma bacia hidrográfica. Então você tem que lançar mão de práticas para reduzir ao máximo o escoamento superficial, que vai reduzir também, né? Vai reduzir o transporte de sedimentos. Então, quando eu reduzo o escoamento superficial, eu vou reduzir o transporte de sedimentos. Então, guardem bem isso. Eu tenho que lançar mão de técnicas, de práticas, para reduzir o runoff, ou escoamento superficial, né? Famoso aí. As enxurradas. Eu tenho que reduzir isso aí, a qualquer custo. Tem que lançar mão de práticas para reduzir o escoamento superficial. Aí eu pergunto para vocês, para todos que estão assistindo a aula aí, uma coisa óbvia que eu vou perguntar, mas é bom, né? Às vezes é bom perguntar o óbvio, ajuda a reforçar. O que eu faço para reduzir, o que eu poderia fazer para reduzir o escoamento superficial numa bacia hidrográfica? Alguém tem alguma ideia de o que eu posso fazer, o que eu posso lançar mão para reduzir o escoamento superficial numa bacia hidrográfica? A cobertura de solo, vegetação, no caso. Isso. Então, a cobertura do solo, né? Então, eu tenho que preocupar com a cobertura do solo. Eu tenho que lançar mão de alguns plantio, por exemplo. Às vezes eu tenho que fazer uma revegetação, né? Um reflorestamento, uma revegetação de uma área para proteger o solo. Eu vou aumentar a cobertura vegetal desse solo, né? É uma prática importantíssima. O solo desnudo, né? O solo nu, o solo descoberto, ele está totalmente vulnerável ao escoamento superficial e, com isso, o transporte de sedimentos vai acontecer de uma forma bem intensa, né? Alguém tem alguma outra opinião sobre o que fazer? Então, Cláudio Honor, preservar a mata ciliar também serve, né? E no caso Sim. é a mesma ideia da cobertura de solo, mas preservar ela principalmente, né? Isso, também tá junto, né? Quando eu faço, né? Então, quando a gente tem lá, vocês vão ver mais para frente, mais lá na frente, eu vou pedir para vocês um projetinho de recuperação de área degradada, né? Especificamente relacionada com a bacia hidrográfica, né? Então, a mata ciliar, que na verdade nós praticamente não temos nos nossos rios, a mata ciliar, ela precisa ser recomposta, né? E não é simples recompor uma mata ciliar, porque nós sabemos que existe a legislação, né, que fala, se o curso d'água, se o rio tem até tantos metros de comprimento, eu tenho que ter X metros de vegetação na margem esquerda, X metros na margem direita. Se o rio tem uma largura maior, eu tenho que ter mais vegetação nas margens. Eu não me lembro de cor os números, né? Mas tem isso aí na legislação. É só entrar na legislação lá, buscar isso aí, que vocês vão encontrar isso aí. Então, o que acontece? Quanto mais largo o rio, maior tem que ser a mata ciliar, maior tem que ser a mata que fica nas margens do rio. Então, evidentemente que o que você falou, a recomposição da mata ciliar é sim uma prática importantíssima, né? Porque ela vai evitar, ela vai reduzir, né? A palavra mais certa é reduzir. Ela vai reduzir demais o depósito, a deposição, né? De sedimentos no leito dos rios. Então, recomposição de mata ciliar é uma prática importantíssima, né? Mais alguma? Alguém tem ideia de mais alguma prática? Cobertura vegetal, recomposição de mata ciliar, mais alguma?
Plantar em curva de nível para evitar a perda de sedimento. Exatamente. Então, assim, se eu tenho na minha bacia hidrográfica cultivo, né, uma área de cultivo, sempre tem, né, agricultura. Então, se tem agricultura ali, eu vou fazer um plantio em nível. Faço o plantio em nível. Porque, normalmente, o que acontece? Na nossa região aqui em Minas, né, eu creio que vocês, se não estiverem em São João, estão próximos a São João, na cidade de vocês aí também, a declividade é grande, né? Então, eu tenho as terras, elas ficam em declividades grandes. Então, na apostila, né? Na apostila, não, essa apostila é uma outra apostila, é um assunto que complementa a hidrologia, né? Que fala lá o seguinte, que a partir de 6%, né? Até 6% de declividade, do terreno, eu tenho que fazer o plantio, só o plantio em nível é suficiente, tá? Até 6%. 6% não é nada de declividade, né? Pra vocês terem uma ideia, aqui no Instituto, por exemplo, tem várias áreas com declividade de 25%, 30%, né? É muito declivoso. Tem regiões mais declivosas ainda. Então, até 6% de declividade, o plantio em nível, ele é suficiente, tá? É uma prática suficiente. A partir de 6%, os autores já recomendam você fazer o plantio com terraceamento, uso de terraços, né? Então, na nossa região, por exemplo, aqui, São João e Redondezas, praticamente todas as áreas você teria que fazer terraços para poder cultivar, né? Não bastaria fazer só o plantio em nível. Você teria que fazer terraceamento e plantio em nível, os dois, né? Você faria o terraço e entre os terraços, que é a área de cultivo, você faria o plantio em nível. Então, o plantio em nível, sim, é uma prática que vai ajudar você a reduzir o escoamento superficial e, consequentemente, o transporte de sedimentos. Então, nós falamos, vocês falaram, revegetação de área, né? Mata ciliar e plantio em nível. São 3 práticas que ajudam bastante você a reduzir o transporte de sedimentos e o assoreamento dos cursos d'água, né? Dentre outros problemas. Mais algum? Tem mais algum, será? Alguma prática? Nós temos... Vamos ver se eu lembro aqui. Plantio em nível é um. Revegetação de mata ciliar, recomposição de mata ciliar. Revegetação, né? Vegetação das áreas que estão desnudas, né? Estão nuas. Uma outra prática importante que a gente deve lançar mão é a cobertura vegetal, no caso, cobertura morta, vamos falar assim, né? Vegetal não, cobertura morta, né? Uso de cobertura morta ou incorporação de matéria orgânica no solo, tá? Então, quem está anotando aí pode colocar também essa opção aí. Cobertura morta né? Cobertura morta ou adição de matéria orgânica ao solo. Incorporação, né? Melhor dizendo. O verbo melhor aí, o substantivo melhor. Incorporação de matéria orgânica no solo. Quando eu faço a incorporação de matéria orgânica no solo, o que vai acontecer? Nós podemos comparar a matéria orgânica como uma esponja, né? É uma esponja. Essa esponja de cozinha aí, por exemplo, quando você joga água na esponja, ela vai absorvendo essa água, ela vai segurando essa água, né? Ela vai segurando essa água. Então,
A matéria orgânica é a mesma coisa. Você joga água no solo, essa água é absorvida, ela é retida. Essa água é retida pela matéria orgânica. Então, quando eu tenho matéria orgânica no solo, esse solo ele fica mais úmido. É muito fácil observar isso, né? O solo que tem matéria orgânica é um solo que fica mais tempo úmido, né? Ele retém melhor a umidade. Se ele está retendo a umidade, ele está impedindo, está diminuindo o escoamento superficial. Certo? Então, assim, o que você puder fazer para incorporar a matéria orgânica no seu solo, ajuda demais, tá certo? Então, às vezes, você está lá na sua propriedade, na sua área lá, e você manda fazer uma análise de matéria orgânica da sua área. Por exemplo, aqui no laboratório de solos aqui da escola faz essa análise de matéria orgânica. Você faz essa análise de matéria orgânica e vê lá que o teor de matéria orgânica está muito baixo. O que você faz? Vamos fazer uma prática, vamos fazer aqui práticas de incorporação de matéria orgânica no solo. Eu posso obter esterco de curral, comprar esterco de curral, ou obter por doação. Eu posso adquirir composto orgânico de usina de triagem de lixo, né? As usinas de triagem de lixo, elas fazem lá a compostagem, aquele composto orgânico ele é riquíssimo em nutrientes, matéria orgânica também, evidentemente, né? Você pode incorporar isso ao seu solo. Então, o que você puder incorporando no seu solo de matéria orgânica, para aumentar esse teor de matéria orgânica, vai ajudar muito, tá? Vai tornar isso... Porque, além da parte física de incorporação, né, e retenção de água, eu tenho a parte microbiológica também do solo. Eu vou aumentar, vou melhorar as condições microbiológicas do solo. Eu vou ter um solo mais rico em bactérias úteis, bactérias benéficas, em fungos, em micorrizas, em microcrustáceos, em anelídeos, que são importantes para a vida do solo. Então, fica um solo mais vivo, um solo mais com uma condição melhor de cultivo, tá? Então, não é um solo morto, um solo só com a parte mineral, não. Ele tem a parte orgânica também, que é extremamente rica em nutrientes e também em micro-organismos e organismos que são também benéficos para o cultivo, para a lavoura. Além disso, também benéfico para a conservação do solo. Bom, então eu creio que esses 4 aspectos, eles são as peças fundamentais para que eu aumente a retenção de água do solo e diminua o transporte de sedimentos, diminua o escoamento superficial. Tá certo? Bom, voltando aqui, nós temos o seguinte, características térmicas, né? Características térmicas. A localização geográfica da bacia hidrográfica é determinante das suas características térmicas. Assim, a variação da temperatura faz se sentir com... Então, eu vou ter o quê? Bacias hidrográficas que vão estar em áreas mais quentes e menos quentes. Por exemplo, fator que influencia na variação da temperatura. Fator que influencia na variação da temperatura. Latitude. Latitude, né? Então, nós sabemos que quanto maior a latitude, ou seja, mais distante do Equador, né, a amplitude térmica é maior, né? A amplitude térmica é maior. O que é isso? É o seguinte, o que é amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença, né, entre a temperatura máxima e mínima do dia. Então, por exemplo, vamos dizer que a temperatura mínima do dia é 10 graus. Foi 10 graus. E a máxima foi 25. 10 e 25. A amplitude, então, foi 15. 15 graus de amplitude, né? Então, o que acontece? Se eu pegar uma bacia hidrográfica lá em Manaus, por exemplo, está próximo ao Equador,
e pegar uma bacia hidrográfica lá em Porto Alegre, está bem mais distante do Equador, lá em Manaus, a amplitude térmica é bem menor do que em Porto Alegre, né? Ou seja, a diferença, né, a diferença entre a máxima e a mínima, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, em Manaus, é bem menor do que em Porto Alegre, tá? Então, essa aí é a latitude que está influenciando na variação de temperatura. Um outro fator também que influencia na variação de temperatura é a proximidade do mar, né? Ele fala o seguinte, ó. As maiores amplitudes térmicas verificam-se nas zonas continentais, áridas, enquanto que em regiões submetidas à influência marítima apresenta uma certa uniformidade térmica. Então, em regiões que têm o efeito do mar pronunciado, né? As correntes marítimas, as massas de ar que vêm do oceano, elas vão fazer com que a amplitude térmica seja menor. Então, o que acontece? Se eu pegar a região continental, né, a região continental, comparar com a região litorânea, a amplitude térmica é menor. A variação, né, a diferença entre a temperatura máxima e mínima do dia é maior no continente do que no litoral. Porque no litoral tem influência das correntes marítimas e da umidade que vem, né, as massas de ar que vêm do oceano, né? Então, latitude influencia na variação de temperatura, proximidade do mar também influencia na variação de temperatura. E isso tudo, né, tem a ver com a localização da bacia hidrográfica. Bacias hidrográficas mais próximas do litoral têm menos variação de temperatura. Bacias hidrográficas mais continentais, mais próximas, entrando mais no continente, tem variação de temperatura maior, tem amplitude maior, né? E latitude também foi que nós já comentamos. Um outro fator importantíssimo também é a altitude. Altitude. Então, nós sabemos que a altitude, ela diminui com a temperatura diminui com a altitude, né? A temperatura diminui com a altitude. Quanto mais alto, menor a temperatura. Então, por exemplo, você pega aí duas cidades, exemplo, Rio de Janeiro e Campos do Jordão, né? Rio de Janeiro e Campos do Jordão. Rio de Janeiro, a altitude média, 0 metros, né? Porque está no nível do mar. E Campos do Jordão, me parece que é 1.600, 1.800 metros de altitude, né? Se não for isso, é algo bem parecido com isso. Então, na cidade de Campos do Jordão, a temperatura média anual é muito menor do que no Rio de Janeiro. Muito menor, né? Porque a temperatura diminui com a altitude. Aí tem uma explicação física para isso, mas não vamos entrar nesse aspecto, não. Não vamos falar, vamos entrar explicando o que é, não, né? Só digo o seguinte, que à medida que você vai subindo, né? À medida que você vai aumentando a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito, né? O ar vai ficando mais rarefeito, ou seja, vai ficando um ar com menos moléculas de oxigênio, e isso faz com que diminua a retenção de calor nessas regiões. Então, a perda de calor, né? A perda de calor ou a diminuição de temperatura é maior em regiões mais altas. Ao passo que nas regiões mais baixas, com altitudes menores, eu tenho uma atmosfera onde eu tenho uma concentração dos gases mais, principalmente de vapor d'água, né? Uma quantidade de vapor d'água maior, e com isso eu consigo reter mais calor nessas altitudes mais baixas. É o famoso efeito tampão da água, né? No caso do vapor d'água. Depois vocês podem até pesquisar aí, efeito tampão do vapor d'água na atmosfera. Pode pesquisar no Google aí, no Google. Efeito
tampão do vapor d'água na atmosfera. Vocês vão ver como que a água, né, o vapor da água, ele influencia grandemente na retenção de calor nas áreas mais baixas, né? Vegetação é uma outra característica que influencia, né, na parte térmica da bacia hidrográfica, o comportamento térmico da bacia hidrográfica. O calor, né? Temperatura média na bacia hidrográfica. Então, vegetação, por ação da menor fração de energia solar que atinge o solo e do calor absorvido pela evapotranspiração das plantas, a temperatura média anual de uma região arborizada pode ser inferior em 10 ou 20 graus Celsius a uma região desarborizada. Então, veja bem o que vocês falaram, né, agora há pouco, da questão da presença da vegetação na bacia hidrográfica, né? Presença da vegetação na bacia hidrográfica. Então, o que acontece? Olha só a importância. Numa bacia que tem vegetação, né, a temperatura média pode ser até 20 graus inferior. Temperatura média, né? Temperatura média. Temperatura média pode ser inferior em 10 ou 20 graus Celsius a uma região que não tenha vegetação. Isso é temperatura média anual. Veja bem a diferença, né? Então, se eu tenho vegetação na área, a temperatura média anual, ela vai ser bem inferior. Isso é bom, né? Isso é bom. Eu tô preservando a minha bacia. Por quê? Eu vou ter vegetação, né? Eu vou ter vegetação na minha bacia. Eu vou proteger essa bacia contra a erosão, o embate que acontece quando a gota d'água bate no solo. Se a gota d'água vem, não tem vegetação nenhuma, ela bate no solo com toda a velocidade e desagrega as partículas do solo, deixando essas partículas mais vulneráveis de serem carreadas pela chuva. Aí eu vou ter o assoreamento lá na frente depois, né? Então, além disso, se eu tenho vegetação na bacia, o que vai acontecer? Eu vou ter planta evapotranspirando, né? Eu tenho planta evapotranspirando ali. Então, o que vai acontecer? Vai amenizar a temperatura. O vapor d'água que essas plantas vão eliminar pelos estômatos, esse vapor d'água vai criar um microclima que vai fazer o quê? O efeito tampão da água. A água na atmosfera ela tem um efeito importantíssimo, que é o efeito tampão, também, né? Também esse efeito importante aí. O que vai acontecer? Ela vai diminuir a oscilação de temperatura diária. Então, a temperatura, a amplitude térmica diminui, entendeu? A oscilação de temperatura, às vezes a temperatura está lá embaixo, depois está lá em cima, depois cai de novo, essa oscilação vai ser bem mais atenuada, vai ser bem menor numa região que tem vegetação devido à presença do vapor d'água na atmosfera. Esse vapor d'água na atmosfera tem esse efeito tampão, reduzindo a oscilação de temperatura, mantendo a área, né, a sua bacia, com uma temperatura mais amena, menos, uma oscilação menor de temperatura ao longo do dia e, consequentemente, ao longo do ano, tá? Então, vegetação, presença de vegetação. Aí está uma das explicações por que é importante ter a vegetação, né? Nós já falamos da questão do escoamento superficial, da deposição de sedimentos no leito dos rios, e agora aqui a questão da diminuição da oscilação térmica da bacia hidrográfica. Dois fatores importantíssimos pela presença da vegetação. Além também de diminuir a erosão e tudo mais, né? Nós podemos dizer isso aí. Um outro fator que influencia, né, na parte térmica é o tempo, né? Então, o tempo, a temperatura começa a elevar-se ao nascer do Sol e atinge o máximo 1 a 3 horas depois do Sol ter atingido a altitude máxima. A variação da temperatura faz-se sentir também durante o ano segundo as estações.
sendo maior ou menor conforme a localização geográfica, como atrás foi referido. Então, o tempo aqui, a palavra tempo está relacionada com as condições meteorológicas, tá? Calor, frio, né? Essas coisas aí. Então, o que ele fala? A temperatura é menor. Se você pegar, né, esses dias agora eu estou até olhando, né? Só de curiosidade. Por exemplo, eu sempre peço lá, previsão do tempo para São João Evangelista. Aí aparece lá as temperaturas. Se vai chover, se não vai, né? Previsão, tudo. No próprio celular de vocês tem lá, onde aparece a temperatura, tem lá a localidade. Se você aperta lá, vai aparecer durante as horas do dia a temperatura esperada, né? Então, nós vemos o seguinte, as temperaturas menores que nós encontramos, elas normalmente aparecem aí por volta de entre 3 e 6 horas da manhã. 3 e 6 horas da manhã, né? Ou seja, o final da noite, né? Final da noite, iniciozinho da manhã. Ali nessa faixa aí de 3 a 6 horas da manhã, normalmente onde a gente encontra as menores temperaturas, exatamente no período do inverno agora, né? Então, isso é no período da manhã. Agora, a temperatura máxima, normalmente ela acontece 1 a 3 horas após o zênite, né? O zênite, que seria o quê? Quando o Sol está formando 90 graus com o chão, né? O Sol está no ápice do céu, né? Está formando 90 graus com o chão. 1 a 3 horas após esse posicionamento do Sol aí, é que vai acontecer a temperatura máxima. Né? Quando o Sol atingiu a altitude máxima no céu, 3 horas depois, mais ou menos, de 1 a 3 horas depois dessa posição, eu vou ter a temperatura máxima. Então, vamos dizer que está aí entre 1 hora da tarde e 3 horas da tarde, por aí. Né? A temperatura máxima vai estar em torno desse horário aí. E também nós temos a temperatura, ela vai oscilar durante o ano, né, em função das estações do ano. Então, nós estamos, por exemplo, hoje é dia 26 de agosto, nós estamos praticamente aí faltando um pouco menos de 30 dias para terminar o inverno, né? Vocês estão notando que o clima já está ficando diferente, né? Se você comparar o clima de agora com o clima lá para início de junho, ou melhor dizendo, final do outono, início do inverno, né? Vamos dizer que seria ali em torno do dia 15 de junho, por aí, nós tivemos temperaturas menores lá naquele período do que estamos tendo agora, né? Se bem que esses dias agora houve, pelo menos aqui em São João, algumas temperaturas baixas aqui, mas nada demais, né? Nada demais. Nada de excepcional, não. Mas, assim, as estações do ano também influenciam nisso, né? Nessas oscilações de umidade, de temperatura, né? Evidentemente que agora nós vamos entrar na primavera e as temperaturas médias vão ficar maiores, né? Nós vamos ter o frio vai embora, começa a ter temperaturas maiores e aí caminhando depois para o verão lá em dezembro, né? Com temperaturas altíssimas, né? Dezembro, janeiro, as temperaturas são muito altas, né? Aqui no Centro-Sul, principalmente aqui na região Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, temperaturas muito altas. Então, o que acontece? Nós temos a oscilação de temperatura durante o dia
E a oscilação de temperatura ao longo do ano. Ao longo do ano tem a ver com as estações do ano, né? As explicações de por que acontece isso nas estações do ano, vocês vão ter ou já tiveram na disciplina climatologia agrícola ou agrometeorologia. Não sei como chama atualmente a disciplina. Bom, uso e ocupação do solo. Nós já falamos até certo ponto alguma coisa sobre isso, uso e ocupação do solo. Então, deixa eu colocar aqui, uso e ocupação do solo, né? Ele fala o seguinte, pode-se dizer que uma bacia coberta por uma floresta produz menos escoamento superficial do que uma bacia sem árvores. Isso é claro, né? A vertente, que é aquela parte, aquela rampa, né? Que está vertendo, ela está lançando escoamento superficial sobre a sua área, no caso a vertente que ele está falando, chamada de vertente gramada, é a rampa por onde escoa a água. Essa vertente libera água em taxas e volumes menores, porque parte da água será infiltrada no solo. Então, infiltração. Infiltração. Tá? Então, parte da água que está vertendo, né, na bacia está infiltrando. Tá? Parte da água que está caindo na bacia, parte dela está infiltrando. Quanto maior essa taxa de infiltração, quanto mais água infiltrar na bacia, melhor, tá certo? Quanto mais infiltrar, melhor. Por quê? Quanto mais infiltrar, menos vai escoar. Não é isso que eu quero? Eu quero pouco escoamento, né? Eu quero pouco escoamento superficial na minha bacia. Pouco escoamento. Quanto menos escoamento tiver, melhor. Como que eu tenho pouco escoamento? Com alta infiltração, né? Então ele fala assim, volta a dizer, né? A vertente gramada libera água em taxas e volumes menores, porque parte da água será infiltrada no solo e devido à maior rugosidade da superfície gramada, o escoamento será mais lento. Conclui-se, então, que o escoamento em superfícies impermeáveis resulta em maiores volumes e tempos de deslocamento menores do que o escoamento em superfícies permeáveis com as mesmas dimensões e declividades. Então, se eu mantiver todos os fatores iguais, declividade, dimensão, né, tudo igual, onde eu tenho... onde que eu vou ter maior infiltração? Eu tenho duas bacias, uma bacia mais rugosa e uma bacia menos rugosa. Uma bacia mais rugosa ou menos impermeável e numa bacia menos rugosa, ou seja, mais impermeável. Mais rugosa, ela é menos impermeável. Menos rugosa, mais impermeável. Na bacia rugosa, né, eu faço a seguinte comparação bem simplória da situação. Vamos comparar, por exemplo, a pele, né, a pele de um bebê, né, um bebê acabou de nascer lá, a pele desse bebê, né, acabou de nascer, não, que ele nasce todo cheio de um sebo ali, né, já... tem que ir lá tomar banho, aquela coisa toda. Mas depois que o bebê já saiu da maternidade, já está em casa, tudo, a pele do bebê é lisinha, né? A pele do bebê é lisinha. Então, ela não tem rugosidade nenhuma, praticamente. É uma pele, como eles falam, né? Pele de bebê, né? A pele de bebê é bem lisinha. Aí eu comparo com uma pessoa lá com 80 e tantos anos de idade. Como que é a pele dessa pessoa? É uma pele rugosa, né? Uma pele cheia de rugas. Uma pele toda... já desgastada pelo tempo, né? Já perdeu a elasticidade. Então, o bebê seria a bacia impermeável e a pessoa idosa seria a bacia permeável. Por quê? Se ela tem rugosidade, essas rugas
vão favorecer a infiltração. Levando isso para a bacia hidrográfica, o que seria isso, no caso do idoso? Essa rugosidade, essas rugas, né, são exatamente, exatamente a presença da vegetação, tá certo? Então, a presença da vegetação aumenta a rugosidade. Presença de vegetação aumenta a rugosidade da bacia. Isso é bom ou ruim? O aumento da rugosidade. O que vocês acham? O aumento da rugosidade na bacia é bom ou é ruim? O aumento da rugosidade é bom ou ruim? O que vocês acham? Alguém? Vamos acordar aí, tomar um café aí. Eu tô com uma garrafa de café do lado aqui. Vamos tomando um cafezinho aqui. É claro, café. Se for pensar por esse exemplo que você deu, é ruim. Significa que tá, sei lá, perdeu alguns nutrientes, ficou rugoso, talvez. O que causa? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para aumentar a rugosidade de uma bacia? O que eu posso fazer para aumentar a rugosidade? Eu perdi aqui quem foi que falou, quem que fez o comentário. Beatriz. Beatriz. Beatriz, o que é que eu posso fazer? Beatriz e todos os demais, evidentemente, né? O que eu posso fazer para aumentar a rugosidade da bacia hidrográfica? O que eu posso fazer? Eu posso lançar a mão de quê? Primeiro, né? É interessante que eu aumente a rugosidade ou não? O que vocês acham? Beatriz, Rafaela, Bruna, Isabela, Josiane, Sara, Túlio. Quem mais aqui? Jobert, Denison. É interessante que eu aumente a rugosidade da bacia ou não? Ou é ruim? Aumentar a rugosidade é ruim para a bacia? Aumentaria a vazão, talvez? Vamos analisar o seguinte. Vamos ver se a gente consegue esclarecer. Ó, vamos pegar uma bacia hidrográfica que não tem vegetação nenhuma. Vamos ser bem radicais aqui. Vamos pegar uma bacia em que o solo está totalmente sem vegetação. É aquilo que a gente está vendo lá, né, na Amazônia, lá que está acontecendo, né? Aquelas áreas desmatadas, o solo está todo exposto ali. Está todo exposto. Essa é uma situação. Agora, eu vou, né? Passou esse tempo atrás no Jornal Nacional uma reportagem sobre uma revegetação de uma área em 89, que começou com a semeadura aérea de espécies vegetais, e a recomposição da área, a volta da água e tudo mais, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma bacia sem vegetação nenhuma, está nua, o solo está nu, certo? E uma outra bacia onde eu tenho o quê? Presença de vegetação. Eu tenho árvores, ou então eu tenho arbustos, mesmo ervas, né? Plantas de menor porte, sobre essa bacia. Qual bacia tem maior rugosidade? A bacia sem vegetação ou a bacia com vegetação? Maior rugosidade. Sem ou com vegetação? Com vegetação. Tá com vegetação? Exatamente. Então, aquela bacia que está com vegetação seriam as rugas, vamos falar assim, né? Seriam as rugas da bacia. Então, quando eu coloco a vegetação na bacia, no solo ali, eu estou aumentando a rugosidade, eu estou aumentando a condição. Vamos imaginar o que vai acontecer. Se nessa bacia que está vegetada, a bacia que está com vegetação, começar a escoar água, qual que é a tendência? Está escoando água numa bacia que tem vegetação. A tendência não é essa água infiltrar? A vegetação Isso. vai segurar essa água, Isso. né? Então a água está escoando pela bacia, a água está escoando. Aí ela encontra ali uma grama, encontra ali uma erva, né, um arbusto, ela vai escoando, então ela encontra essas barreiras, ela vai diminuindo a sua velocidade de escoamento e vai infiltrando no solo. Vai infiltrando, vai infiltrando. Então,
a presença da vegetação aumenta. A presença da vegetação, não importa o porte da vegetação, tá? Aqui a gente não está entrando nesse detalhe, não, nessa questão, não. A presença da vegetação aumenta a rugosidade da bacia e aumenta a infiltração de água da bacia. É tudo que eu quero, né? Eu quero aumentar a infiltração de água na bacia e diminuir o escoamento. Se está aumentando a infiltração, está diminuindo o escoamento. Então, na bacia hidrográfica rugosa, a infiltração aumenta e diminui o escoamento superficial. Na bacia com menor rugosidade, que eu disse, por exemplo, que é a bacia sem vegetação, ou com pouquíssima vegetação, o escoamento superficial vai predominar. Então, lá na Amazônia, né? Aquelas áreas que vocês viram lá, né? Aquelas áreas enormes que foram desmatadas, se chover ali, é escoamento superficial na hora, né? Ali ainda tem o seguinte, né? Tem um fator vamos dizer, que diminui um pouco a preocupação, vamos falar assim, que é a declividade, né? Naquela região lá, a declividade é mais suave. Eu não tenho grandes declividades, eu tenho declividades pequenas. Imagina só se nessa região, a declividade fosse alta. As bacias lá já estariam completamente, ou boa parte, comprometidas, né? Porque se eu associo declividade alta com solo nu, é um prato cheio para chuva, né? Para escoamento superficial. Então, lá nessa região, no caso da Amazônia ou qualquer outra área, se você eliminou a vegetação, derrubou matas, né? Derrubou matas, retirou a vegetação, vai escoar, com certeza, né? Agora, a intensidade do escoamento vai ser maior ou menor se eu tenho declividade maior, né? Tem também a ver com o tipo de solo que eu tenho, se é um solo mais permeável, um solo menos permeável, né? Solo mais argiloso, menos argiloso, mais arenoso. Tem esses aspectos que tem que ser levado em conta. Então, resumindo a ópera toda, o que acontece? Solo mais rugoso, maior infiltração, menor escoamento. Isso é bom. Solo menos rugoso, né? Isso eu falei do mais rugoso. O menos rugoso, solo mais impermeável. A tendência é que predomine o escoamento superficial, a água infiltre muito pouco, e aí eu tenho um problema que eu já falei anteriormente: transporte de sedimentos, erosão, deterioração da bacia hidrográfica, tudo isso aí vai acontecer, tá? Ficou claro, gente, essa questão? Alguém tem alguma dúvida ainda? Bom, se ninguém falou nada, eu creio que tá ok, Jovem? Tranquilo, tá ótimo. Tranquilo? Beleza, então, gente. Vamos seguindo aqui. Eu costumo dar uns 2 minutinhos. Eu estou fazendo isso agora, uns 2 minutinhos de intervalo para ir no banheiro, alguma coisa assim. Daqui a pouquinho a gente dá esse intervalinho de uns 2, 3 minutos, só para efeito disso aí. E também é bom, né, que eles recomendam a gente fazer um alongamento, porque a gente fica muito tempo sentado. E para vocês não vocês estão no início ainda, né? Mas sim, estão muito jovens, mas eu que já estou beirando os 51, aí a coluna dói a perna, adormece perna, pé, então tem que levantar um pouquinho para dar uma esticada, né? Daqui a pouquinho a gente faz esse exercício aí de alongamento aí, uns 3 minutinhos e volta, né? Nem vou parar a aula, não, vou deixar a aula seguir na gravação, vai ficar uns 2, 3 minutos sem voz, sem nada, mas tudo bem, não tem problema. Bom, vamos ver onde parou aqui, né? Nós falamos da rugosidade, a impermeabilidade, velocidade de deslocamento e declividade. Beleza. Olha só, aqui vem um aspecto também, né, no caso do uso e ocupação do solo,
que está relacionado com a hidrologia urbana, né? A hidrologia urbana, normalmente, presencialmente, eu deixo esse tema hidrologia urbana para os alunos apresentarem um seminário sobre esse tema. Como o ensino remoto, isso não é possível, aí nós vamos abordar aqui também, né? Mais adiante, mais lá na frente. Não terá como ser via seminários. Mas o que acontece? Ele fala assim, ó, o tipo de cobertura e uso do solo é especialmente importante para a hidrologia. Né? Tipo de cobertura e uso do solo. Muitas questões problemáticas em projetos hidrológicos resultam da expansão urbana. A porcentagem do solo impermeabilizado é comumente usada como indicador do grau de desenvolvimento urbano. As áreas residenciais com alta densidade de ocupação têm taxas, olha só, tem taxas de impermeabilização variando de 40% a 70%. Áreas comerciais e industriais são caracterizadas por taxas de impermeabilização de 70% a 90%. Então, nós temos o que a gente chama de urbanização, né? A urbanização o que acontece? É quando você pega uma área, né, e transforma aquela área numa área urbana com a infraestrutura necessária para uma cidade. Toda a infraestrutura necessária para uma cidade, né? O que nós precisamos para uma cidade? Nós precisamos ter ruas pavimentadas, nós precisamos ter a questão do esgotamento sanitário, né? O esgoto sanitário com coleta e tratamento, né? Não basta ter só coleta. Nós precisamos ter áreas verdes, ou parques, áreas verdes, né, que vão servir para várias coisas que nós vamos dizer daqui a pouquinho. Então, é a urbanização. Mas a urbanização, às vezes, essa palavra urbanização, ela é vista como simplesmente a transformação de uma área numa área de cidade. O que acontece? A urbanização, quando você não tem um planejamento, né? Quando a área não é planejada, mesmo em cidades planejadas nós temos esse problema, como Belo Horizonte, Brasília, né? São cidades planejadas, nós temos aí problemas de urbanização. O que acontece nessas cidades hoje, né? Você pega São Paulo, né, que não foi planejada, mas é um exemplo clássico, né, da questão da urbanização. Essas cidades maiores que nós temos no Brasil têm problemas sérios de urbanização. Por exemplo, né, a questão da impermeabilização da cidade. Impermeabilização. A cidade, boa parte da área da cidade é coberta por asfalto, né? Calçamento também em algumas ruas, né, que não são principais, as ruas mais de bairro, né, algumas ruas menos, as ruas assim, mais secundárias, às vezes eles não fazem o asfaltamento, fazem o calçamento, em algumas situações, né? Em outras situações não, é asfalto puro, né? Então, a presença do asfalto vai impermeabilizar a cidade, a área da cidade. Isso é péssimo, né? Isso é muito ruim. Existe, né? Vocês podem até pesquisar depois, algo até novo e bastante novo, e muitas pessoas nem acreditam. Eu assisti há um tempo atrás uma reportagem naquele Discovery, naqueles canais Discovery, mostrando um asfalto produzido, eu não sei dizer qual país, né? Me parece que foi na Europa, não sei qual país, um asfalto permeável, né? Ou semi-permeável. Então, eles fizeram um teste, né? Mostrou lá uma animação, na verdade, uma animação do asfalto convencional e do asfalto semi-permeável. Então, esse asfalto semi-permeável, a água infiltra nesse asfalto, né? É até interessante, né? Depois vocês podem pesquisar isso aí.
essa água cai em parte da água, uma parcela, evidentemente, né, não é tudo, né? Uma pequena parcela infiltra no asfalto. Isso é muito bom, porque imagina se você tem um asfalto desse aí, numa cidade como São Paulo, né? Você vai reduzir o escoamento superficial, né? Você vai reduzir o escoamento superficial. Não se sabe se numa taxa suficiente para diminuir ou para acabar com as enchentes, né? Provavelmente não, né? Mas já ajuda, né? Isso é uma tecnologia extremamente nova, que não está disponível para a gente de forma alguma. Então, é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês, né? Então, o que normalmente acontece é o seguinte, a impermeabilização das cidades devido ao asfaltamento, né? E nós temos taxas aí variando de 70%, né? Em áreas residenciais, até 90% em áreas comerciais e industriais. Então, a impermeabilização é muito alta, gente. A impermeabilização das áreas das cidades é muito grande, né? Então, é um problema sério que nós encontramos nas cidades, exatamente a questão da impermeabilização dos seus solos. Impermeabilização dos seus solos. Ele fala ainda o seguinte, que a impermeabilização de bacias urbanas não está restrita à superfície. Não é só a superfície que está impermeabilizada, não. Nós temos os canais de drenagem, né? Os canais de drenagem, esses ribeirões aí que escoam a água da chuva ou esgoto, né? Nas cidades maiores aí, nas cidades, né, de porte médio a grande, esses canais, eles normalmente são revestidos de concreto, né? Então, o canal é revestido de concreto, o que vai acontecer? Não infiltra nada, né? Dentro do canal não infiltra nada. O canal só vai servir para drenar mesmo. Vai ser um canal exclusivamente de drenagem. Então, o fundo do canal é impermeabilizado, normalmente por concreto, né? As laterais do canal também impermeabilizadas, são impermeabilizadas, né? As laterais. Então, a água que cai no canal, ela vai exclusivamente escoar. 100% da água. Então, essa água vai, lá na frente, pode causar um transbordamento, uma enchente, né? Então, eu posso ter esse problema sério aí. O revestimento de canais é muito criticado, já que este tipo de obra transfere os problemas de enchentes de áreas a montante do canal para áreas ajusantes, evidentemente, né? Então, não vai ocorrer enchente antes do canal, mas depois vai acontecer. Lá na frente, né, onde esse canal vai desaguar, vai causar enchente. Você só está transferindo o problema de lugar, né? Ao invés da enchente acontecer antes, ela vai acontecer depois do canal. Né? Bom, então, agora, antes de entrar aqui nesse assunto precipitação, eu vou dar os 3 minutinhos de intervalo. Agora são 8h40. Então, 8h43, a gente retorna, né? Só para ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um café, né? Esticar a coluna aí, né? Para a gente poder retornar, tá ok? Então, vamos dar 3 minutinhos de intervalo, gente. Podem continuar ligados aí, né? Conectados, que a gente volta 8h43. Agora são 8h40, tá? Vamos dar um intervalinho aí, então.
Bom, vamos voltando, né, gente? Já deu tempo aí de tomar uma aguinha, né? Ir no banheiro. Vamos seguindo aqui. Vamos retornando. Nós estamos aqui, então, entrando nesse assunto, né? Que nós, como eu disse para outra turma, nós não vamos entrar a fundo nesse assunto, porque você já tem uma disciplina específica sobre esse assunto. Precipitação, né? No caso, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui o meu livro, deixa eu pegar aqui o livro. Eu tenho aqui eu tenho aqui o hidros, né? Esse hidros está aqui, ó. É um livro e também é um tutorial, né? Ele é um tutorial também. Ele é um livro e é um tutorial sobre os programas que ele traz. É um livro lá de Viçosa, né? Editora UFV, chama Hidros, Dimensionamento de Sistemas Hidroagrícolas. Ele tem aí, ele tem o plúvio. No caso aqui, eu comprei esse livro assim que saiu, né? Assim que saiu a primeira edição lá de Viçosa, já estava de olho nesse livro, né? Porque eles tinham algumas informações no site lá do Departamento de Engenharia Agrícola de Viçosa. Eles tinham algumas informações sobre esse assunto. E antes, né, de lançar o livro, eles tinham algumas informações no site. E aí, falaram que iam lançar o livro, né? Então, eu comprei, assim que saiu em 2006, essa aqui é a primeira edição, 2006, eles lançaram, né? E eu comprei, né? Já tem edições mais recentes, porque esse pacote de programas aqui, ele tem alguns programas dão alguns erros, tem algumas inconsistências no programa. Então, com certeza já corrigiram essas inconsistências. Então, ele tem o seguinte, ó, ele tem aqui o programa Pluvio 2.1, o programa Canal, o programa Dreno, o programa Terraço e o programa Estradas e o Hidrograma, tá? Para a gente aqui da hidrologia, o que interessa mais é o programa Pluvio, que trata das chuvas intensas, né? Nós vamos falar um pouquinho das chuvas intensas para o Brasil. E também, né, tem o programa chamado Hidrograma, né? Programa Hidrograma, que é um programa específico para hidrologia, tá? É modelo para obtenção de hidrogramas de escoamento superficial em áreas agrícolas. Então, é bem aplicado à agronomia, né? É uma hidrologia aplicada à agronomia. E para esse programa, está aqui a interface da instalação do programa. Está aqui, ó. Né? Quando você vai instalar o programa, aparece essa janela aí. Tá? E aí, ele vem com um CD de instalação, né? Ele vem com esse CD de instalação aqui, ó. Esse CD de instalação. E, por exemplo, no meu computador, esse computadorzinho que eu comprei aqui, que é bem básico, né? Não tinha como... Eu não quis investir muito em computador, eu comprei uma coisa básica, né? Ele não tem drive de CD, não tem como colocar CD nesse notebook aqui. Então, o que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que pegar, copiar os arquivos aqui, ó, os executáveis, né? Os aplicativos, e copiar esses arquivos, mandar por e-mail e tentar instalar pegar os arquivos do e-mail e instalar o programa no notebook, né? Agora, quem tem computador que tem drive para CD, é fácil. É só entrar com esse CD aqui que o executável já começa funcionando e você já instala, né? Eu acho que pelo e-mail, Claudio, não, acho que pelo e-mail pode ser que não dá certo, porque o e-mail tem até uma quantidade de tamanho, de gigas, né? Para Uhum. poder executar. Eu acho que vai ser mais fácil você colocar no pendrive. Boa ideia do pendrive, boa ideia. Se bem que o executável, ele não porque o e-mail nosso, ele tem um limite de 25 MB por e-mail. O aplicativo não é tão grande assim, mas eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste com o pendrive, como você falou, boa sugestão. Eu vou passar os arquivos para o pendrive e vou tentar instalar com o pendrive, né? Boa ideia sua. Né, aí a gente começa utilizando, né? No caso de vocês, quem, né, está aqui em São João, eu vou tentar fazer o seguinte, né? Se der certo a instalação, eu compartilho com vocês o arquivo de instalação, tá? O arquivo de instalação eu compartilho com vocês, talvez pelo Google Drive ou por e-mail, se der, se couber, né? Se der certo, né? Eu vou tentar fazer isso aí. Aí eu compartilho com vocês o arquivo, aí vocês instalam no computador de vocês, né? E aí vocês podem ir mexendo, já começando a mexer no programa, conhecer um pouco mais da interface do programa e tudo mais. É muito tranquilo, tá? Muito fácil de mexer. Ele tem... os programas têm pontos de ajuda, né? Todos os pontos, todos os dados de entrada tem lá uma interrogação, onde você clica lá e aparece explicando, né, para você o que é aquele dado, o que significa aquele dado, né? Então é muito interessante esse Hydrus aqui, ó. Quem quiser adquirir, né? Não estou fazendo propaganda aqui, até porque eu não ganho nada com isso, mas quem quiser adquirir, é só entrar na internet aí, ó, e colocar lá Hydrus, editora UFV. Adquirir Hydrus, ou comprar Hydrus, editora UFV. Ou entra diretamente na editora UFV e busca lá o Hydrus. Vocês vão achar uma edição mais nova dele, né? E eu estou querendo até fazer isso, né? Porque às vezes você está mexendo no programa, dá lá um erro fatal, você não consegue fazer mais nada. Então, é algum erro de primeira edição, né? Tudo que é primeira edição é uma cobaia, né? Depois eles vão aprimorando. Mas esse programa aqui, esse pacote de programas aqui é muito interessante, tá? No caso da hidrologia, principalmente o plúvio e o hidrograma. O hidrograma, né? O que é o hidrograma? O hidrograma, ele relaciona a vazão que você tem na bacia hidrográfica com o tempo, né? Então, ele cria lá os gráficos chamados hidrogramas. Tá? Então, fica aí a dica, né? Bom, então a precipitação, gente, para a gente aqui, o que interessa para a gente são as chuvas. Nós temos precipitação também, neve, né? Países aí da Europa, América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, principalmente, ou basicamente, né? Estados Unidos e Canadá, Europa, muitos países da Europa, países da Ásia também, que tem neve como precipitação importante, tudo bem, tem isso aí. Para nós aqui, não. Para nós, né, que estamos aqui, como diria aquela música, né, para baixo da linha do Equador, o que importa para a gente, aqui no caso, né, Brasil, são as chuvas. Quando a gente fala em precipitação, nós estamos falando de chuva, basicamente, né? Mas é bom saber que existem diversas formas de precipitação, como chuva, neve, granizo e orvalho, né? São formas de precipitação.
No caso da hidrologia, só importa para a gente a chuva e a neve, né? No caso da neve, para outros países. No caso do Brasil, a gente vai tratar somente da chuva. Bom, quando a gente fala de precipitação, tem algumas características ou algumas grandezas, como eles chamam, que são importantíssimas da gente conhecer. Como, por exemplo, o total de chuva na bacia, né? Quanto que choveu, a duração da chuva, quantas horas de chuva, quantos minutos de chuva, o total seria quantos milímetros de chuva teve, né? Então, milímetros é o total, duração pode ser horas, pode ser minutos, e a distribuição temporal espacial, a distribuição ao longo do ano, né? O comportamento da precipitação ao longo do ano e no espaço, ao longo das horas do dia, da noite, alguma coisa assim. Aí ele fala uma coisa interessante aqui, ó. O total precipitado não tem significado se não estiver ligado a uma duração. Essa observação é muito importante. O total que choveu, ele não tem significado quase que nenhum se ele não estiver relacionado com o tempo em que ocorreu a chuva. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, em São João Evangelista, no dia 26 de agosto, choveu 20 milímetros. No dia 26, choveu 20 milímetros. Tá. Aí fica uma informação incompleta, né? Uma informação meio dúbia, né? Meio dúbia. Choveu 20 milímetros, mas choveu em quanto tempo? Foi nas 24 horas do dia ou foi em 2 horas, em 3 horas, em 5 horas, em 10 horas? Eu preciso dizer, né? Quanto tempo que durou essa chuva? Eu tenho que ter essa informação, tá certo? Então, sem o tempo de duração, o total que choveu, o total precipitado, não tem muita importância, não tem muita aplicabilidade, vamos falar assim. É um dado solto, né? Fica um dado solto ali que você não tem muita informação, não tem muita aplicação para esse valor. Então, duração é importante, tá? Então, por exemplo, acho que já vou dar o exemplo aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá? Vamos colocar aqui 2 exemplos. Deixa eu entrar aqui no Word. Entrar no Word aqui. Cadê o Word? Está aqui. Vamos entrar no Word aqui, ó. Entrando no Word. Então, vamos colocar aqui. Por exemplo, eu vou aumentar o zoom aqui, tá? O zoom não, eu vou aumentar o tamanho da letra aqui. Deixa eu aumentar, vou colocar uma letra aqui, tamanho 48. Não, 48 está muito. 36. Vamos dizer que a precipitação, nós temos o seguinte, a intensidade de chuva, ela é a lâmina precipitada, conhecido como H minúsculo, dividido pelo tempo de precipitação. Então, I é igual a H sobre T, tá? Onde o I é a intensidade de chuva, o H é a lâmina precipitada e o T é o tempo de precipitação. Então, vamos pôr aqui. I é igual a intensidade de chuva, ou de precipitação, como queira, né? Que é dado normalmente em milímetros por hora, ou por dia, né? Milímetro por hora ou milímetro por dia. O H,
minúsculo, eu vou corrigir já. É a altura pluviométrica ou a lâmina precipitada, né? Vamos chamar de lâmina precipitada. Precipitada. Que é dada em milímetros. Sempre, tá? Então, o H aqui é minúsculo. Temos também o T minúsculo, que é o tempo de precipitação. Ô, Claudionor, Oi. é sempre por metro quadrado, né, que dá esse valor? Qual o valor? De quê? Por exemplo, tantos milímetros por tantas horas em um metro quadrado. Assim, eu já eu vou falar exatamente sobre isso aí. Só um minutinho que eu vou abordar isso aí, tá? Tá, Já vou entrar nisso aí. Bom, é o seguinte, então, a intensidade de chuva vai ser dada em milímetro por hora ou milímetro por dia, dependendo da situação, dependendo da situação em si, né? A lâmina precipitada, dada em milímetros, é o H, e o tempo de precipitação é dado em horas ou em dias. Então, se eu falo, por exemplo, que houve uma chuva em São João Evangelista, vamos chamar aqui de caso A. No caso A, houve uma chuva de 50 milímetros em uma hora. E uma situação B, em que choveu 50 milímetros em 24 horas, né? Ele falou, né? Ele falou quanto que choveu e em quanto tempo. Então, a informação está completa, né? Quanto choveu e em que tempo. Qual vai ser a intensidade de precipitação? Qual chuva vai causar mais dano para a bacia, para o ambiente? A chuva vai causar mais dano. Exatamente. Como que eu sei disso? Eu sei pelo seguinte, eu vou pegar os 50 milímetros, dividir por uma hora. Vai dar 50, né? 50 milímetros por hora. 50 milímetros por hora. No caso B, eu vou ter 50 milímetros dividido por 24 horas. Vai dar 50 dividido por 24, vai dar, vamos ver aqui, calculadora, 50 dividido por 24. 2,08. Então, vai dar 2,08 milímetros por hora. Então, veja bem, a primeira chuva tem uma intensidade de 50 milímetros por hora. 50 milímetros. A segunda chuva tem uma intensidade de 2,08 milímetros por hora. Então, a primeira tem uma intensidade muito maior. Então, ela causa muito mais chuva, muito mais problemas, muito mais problema de erosão, de escoamento superficial, de assoreamento, do que a chuva na segunda situação. Então, a chuva na letra A, ela é muito mais erosiva, né? Ela causa muito mais erosão do que na situação B. Isso ficou claro, gente? Caso A e caso B, ficou claro isso aqui? Como que calculou e por quê? Por que é mais intenso, mais erosivo na letra A do que na letra B? Sim, deu para entender. Deu para entender, né? Então, é exatamente assim que eu calculo, né? 50 milímetros para a letra A, apesar que a quantidade que choveu foi a mesma, mas o tempo de chuva foi bem menor no primeiro caso do que no segundo caso. Menor do que na letra A, maior do que o tempo foi maior no B. Então, os 50 milímetros em uma hora é muita água em pouco tempo. Muita chuva em pouco tempo.
Na letra B, 50 milímetros em 24 horas é uma quantidade também de 50 milímetros, só que em 24 horas. Teve mais tempo para a água cair no solo, infiltrar e, se for o caso, alguma coisa também escoar, né? Aí vem a dúvida, eu não sei quem, não lembro quem perguntou, a questão do metro quadrado, né? Quem que perguntou mesmo? Foi? Fui eu, Bárbara. A Bárbara perguntou a questão da lâmina, né? Então, o que acontece? Vamos dizer nesse caso aqui, ó, esse 50 milímetros por hora aqui, ó. 50 aqui, vamos colocar de vermelho. E aqui o 202 também de vermelho. No primeiro caso, aqui na letra A, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 50 milímetros. 50 milímetros são 50 litros de água por metro quadrado. Por hora. Então, eu vou ter o quê? Vai cair no solo 50 litros de água por metro quadrado por hora. Por quê? Eu sei que 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Né? 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Se alguém estiver anotando, né? Se bem que vai ficar registrado na gravação da aula, mas 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. É bom saber isso, tá? 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Então, se eu tenho 50 milímetros aqui, ó, eu tenho 50 litros por metro quadrado. É proporção 1 para 1, né? 1 milímetro, 1 litro por metro quadrado. 50 milímetros, 50 litros por metro quadrado. Por hora. Aqui a hora aqui de cima. Está aqui em cima. Então, 50 litros por metro quadrado por hora. Está aqui, ó. Vamos pôr de verde aqui, ó. Verde, não, vamos pôr aqui vamos pôr vermelho mesmo, né? Vermelho. No segundo caso, eu vou ter 2,08 litros, maiúsculo, né? O litro é maiúsculo, metro quadrado por hora. Esse aqui é o caso A, esse aqui é o caso B. Caso A e caso B. Então, olha só, aqui em cima caiu 50 litros por metro quadrado. 50 litros de água por metro quadrado. Aqui embaixo caiu somente 2 litros por metro quadrado. Então, olha só o potencial de causar erosão, o potencial de arraste, de causar assoreamento dessa chuva aqui de cima em comparação com a de baixo. A de baixo, a erosividade dessa chuva aqui é muito menor do que a erosividade da chuva de cima. O potencial de causar erosão, né, que é a erosividade. Muito maior. Claudionor, Oi. como que eles fazem para obter esse valor de lâmina precipitada? Tá. Na sequência, está falando como que é coletada, né? Como que isso é coletado, né? Nós temos o chamado, só adiantando para você já, eu acho que já é um dos próximos slides, mas nós temos os chamados pluviômetros, né? Os pluviômetros são equipamentos que você utiliza para coletar a água da chuva. Então, você coloca o pluviômetro, ele é instalado mais ou menos aí de 1 metro a 1,5 metro do chão, você coloca ele, né? No local descampado, no local que não pode ter árvore próximo, não pode ter prédio, não pode ter nada, né? Poste, não pode ter nada atrapalhando. Então tem que ter um local, tem que ser um local descampado, um local aberto. Você coloca esse pluviômetro nesse local e aí ele vai coletar a água da chuva. Então vamos dizer, todos os dias, às 7 horas da manhã ou às 8 horas da manhã, todos os dias você tem que ir lá no local, no posto pluviométrico, e coletar no pluviômetro quanto que choveu. Aí você coleta embaixo dele, você abre uma torneirinha embaixo dele, coloca na proveta, né, numa proveta, a lâmina que ficou retida dentro do pluviômetro, e aí você vai ler X milímetros, por exemplo, 50 milímetros, você leu lá, e anota. No dia seguinte, você volta lá, coleta de novo,
e anota o valor de novo. Se choveu, é claro, né? Aí, você vai no final do mês ter lá 30 ou 31 dados de chuva. Coletando todos os dias do ano, todos os dias, sem exceção, 365 dias do ano, você vai coletar isso aí, no final do ano você vai ter os dados de precipitação da sua cidade, da sua localidade, né? Então, o equipamento utilizado para coletar dados de chuva é o chamado pluviômetro. Tem também o pluviógrafo, né, que nós vamos falar mais adiante. Mas já adiantando para você aí, é exatamente esse equipamento, tá? Bom, tá. Então aqui nós vamos fechar essa página, não vou salvar, vai ficar registrado na aula exatamente isso aqui, tá? Esses dados aqui, como que eu calculei aqui a intensidade de precipitação, e aqui eu tenho que essa chuva aqui é mais erosiva, e essa chuva de baixo aqui é menos erosiva. A de cima é mais, a de baixo é menos. Certo? Então, vamos fechar aqui, eu não vou salvar. E aí eu vou voltar para a precipitação aqui. Bom, aqui ele começa a falar agora de mecanismo, como que forma a chuva, né? Eu só vou falar muito rapidamente, porque, como eu disse já hoje mesmo eu já falei sobre isso, mais de uma vez, vocês têm a disciplina que trata exatamente desse assunto aí, né? Então eu vou falar rapidamente, e lá na disciplina, não sei se vocês já fizeram ou vão fazer, vocês vão ter muito mais informações sobre isso aí. A questão da precipitação, como que forma uma chuva, os mecanismos, a parte física, né? A explicação física da chuva e tudo mais. Bom, nós temos as precipitações, o seguinte, o que vai acontecer? A nuvem, né, é um aerossol que tem lá gotículas de água, e elas têm peso muito pequeno, e elas ficam em suspensão. É um aerossol, fica em suspensão. Dependendo das condições meteorológicas, essas gotas d'água, elas vão se fazendo a chamada coalescência, elas vão se juntando umas às outras, elas vão se juntando, né? Uma gotinha vai juntando com a outra, uma gotícula juntando com a outra, e forma uma gota maior. Essa gota maior, ela consegue vencer a resistência do ar e também a ascensão de massas de ar, né? As massas de ar ascendentes, as massas de ar que vêm de baixo para cima, elas conseguem vencer essa resistência e aí acontece a precipitação, acontece a chuva. Ou seja, nem toda nuvem proporciona chuva. Nem toda nuvem vai proporcionar chuva. Tem nuvem que não vai proporcionar chuva, né? Mas, assim, resumidamente, é assim a questão da precipitação, no caso da chuva, né? Agora, a questão de neve, granizo e outras coisas, tem as suas peculiaridades. Como que explica isso, né? Bom, nós temos 3 tipos de chuva. 3 tipos de chuva. As chuvas chamadas convectivas, ou chuvas de verão, são aquelas chuvas de pequena duração e grande intensidade, né? Então, normalmente nós temos massas de ar de temperatura diferentes que se chocam, aí eu tenho o quê? Aquelas pancadas de chuva, aquelas chuvas que são aquelas pancadas, né? Isso acontece muito no verão, né? No verão brasileiro, por exemplo. Você tem lá, do nada, né? O tempo estava bom, formam lá nuvens, essas nuvens estão muito carregadas, aí tem o choque de massas de ar mais frias com as massas de ar mais quentes, aí ocorrem as pancadas, são chuvas de muito trovão, raios, uma intensidade muito grande, igual nós falamos da intensidade agora há pouco, a intensidade da chuva é muito grande, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essas chuvas de grande intensidade caindo, podendo causar erosão importante, né? Porque ela tem grande intensidade.
tá certo? Então, vai chover muito num curto espaço de tempo. As chamadas chuvas convectivas. Nós temos também as chuvas chamadas orográficas. As chuvas orográficas são aquelas chuvas que estão relacionadas com o relevo da região. Isso acontece muito, um local muito característico das chuvas orográficas é o Nordeste, né? O Nordeste brasileiro. Então, no Nordeste brasileiro, nós temos o quê? No litoral do Nordeste, você pega ali o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral da Bahia, por exemplo, nós temos uma situação, né, específica. As massas de ar que vêm do oceano, causando chuvas, né? Então, essas massas de ar vêm do oceano, né? E vão causar chuvas no litoral do Nordeste. Só que nós temos ali, caminhando por agreste, para o sertão, montanhas. Tem montanhas ali. Então, essas massas de ar, elas entram, vão causando chuvas no litoral do Nordeste, e aí elas chegam em determinado ponto, já mais na região interiorana do Nordeste, no sertão, no agreste, né? Ela chega ali e encontra uma barreira, encontra uma montanha, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Ela encontra essa montanha, ela tem dificuldade para avançar, aí ela passa por cima da montanha e vai para o outro lado. Nesse passar por cima, ela já perdeu quase toda a sua umidade a montante, ou seja, antes da montanha. A umidade praticamente já se perdeu todinha. Do outro lado da montanha, eu vou ter uma massa de ar praticamente sem umidade. Aí não chove. Aí eu vou ter o agreste e o sertão praticamente sem chuva, né? Com baixíssima pluviosidade. Então, o clima, né? O clima no litoral nordestino é bem diferente do clima no sertão. No litoral chove mais, né? Eu tenho mais umidade. No interior, né? No sertão, menos chuva, umidade mais baixa, né? Baixíssimas umidades. Então, isso aí é um exemplo de chuva orográfica. Chuva que tem a ver com o relevo da região, né? Elas são chuvas de pequena intensidade e grande duração. Então, elas duram muito tempo e chove pouco. A intensidade, né? A intensidade é baixa, melhor dizendo, né? Não é que chove pouco, a intensidade é menor, né? É pequena. E temos, finalmente, as chamadas chuvas frontais ou ciclônicas, que também são chuvas que vêm com choque de massa de ar, interação de massa de ar quente e fria, só que são chuvas de grande duração e intensidade de pequena a média, né? São aquelas chuvas que, por exemplo, chove uma semana, ficou uma semana chovendo, né? Se bem que atualmente nós não estamos tendo mais isso, né? Antigamente você tinha isso aí, né? Chegava mês de janeiro, ficava o mês de janeiro inteiro chovendo. Chovia aí uma semana, 2, 3 semanas chovendo, praticamente chovia o mês de janeiro quase que inteiro, né? Aquela chuvinha mansa, o dia inteiro chovendo ali. Então, é a chamada chuva frontal ou ciclônica, que tem intensidade baixa ou média e grande duração. Dura muitos dias, às vezes, essas chuvas aí. Nós temos... Eu tenho aula 9h30, gente, com o pessoal da agronomia, aula de hidráulica, então nós vamos terminar uns minutinhos antes, uns 5 minutinhos antes, agora são 9h20, então 9h25 nós terminamos, aí tem uns 5 minutinhos para eu começar outra aula com o pessoal da hidráulica, tá certo? Então nós vamos ter mais uns 5 minutinhos ainda de aula. Bom, voltando aqui então, nós temos como precipitação, né, que eu já citei, a chuva, que é a tradicional para a gente, né, a chuva, que é uma precipitação na forma líquida. Tem o chuvisco, também chamado de neblina ou garoa, tá? Vocês podem ver também o termo nevoeiro, né? O nevoeiro, a diferença de nevoeiro e neblina ou garoa é a visibilidade, tá?
Então, a neblina, eu tenho visibilidade maior do que 1 quilômetro. O nevoeiro, a visibilidade é menor do que 1 quilômetro. Ou seja, o nevoeiro, ele é mais intenso, é mais denso do que a neblina, ou garoa, né? O nevoeiro é simplesmente isso, a diferença. O nevoeiro, você não consegue enxergar para frente de 1 quilômetro. Não consegue enxergar. Para frente, depois de 1 quilômetro, você não consegue ter visibilidade. A neblina, você consegue enxergar acima de 1 quilômetro de distância. Então, a neblina é menos densa do que o nevoeiro. Ou o nevoeiro é mais denso do que a neblina. Neblina ou garoa, né? Então, o chuvisco, também chamado neblina ou garoa, precipitação muito fina e de baixa intensidade. É uma precipitação. Pode não parecer, mas é. Mas a intensidade é muito baixa. É baixíssima a intensidade. Então, é desprezível para a gente, né? A garoa e a neblina, né? É desprezível. O que importa mais para a gente é a chuva. E nos países de clima temperado, a neve, né? E que é a precipitação em forma de cristais de gelo, que durante a queda se unem formando blocos de dimensões variáveis. A neve, né? Tem também a saraiva e o granizo. Saraiva e granizo, a única diferença da saraiva e granizo é o seguinte: as saraivas são precipitações sob forma de gelo, só que as pedrinhas que vão precipitar, elas têm menos do que 5 milímetros, ou seja, menos que meio centímetro. Então, se as pedrinhas têm menos que meio centímetro, é saraiva. Se elas têm mais do que 5 milímetros, ou meio centímetro, mais do que 5 milímetros, é granizo, né? Então a gente até brinca, né? É bom, é aquela história, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então o granizo, a gente fala, o certo é granizo. Todo mundo aqui com certeza sabe que é do meio acadêmico, né? Mas é bom falar, né? Até para ficar registrado aí. A gente fala granizo com Z, né? Que granito é a pedra, né? É a rocha. Granito é a rocha. Granizo é a precipitação. Só para ficar registrado, eu sei que todo mundo já sabe disso, mas é bom ficar registrado, né? É o chamado granizo, que é a precipitação. Orvalho, né? E geada. Então, o orvalho e a geada eu vou deixar para falar na próxima aula, né? Nós vamos partir daí. E na semana que vem já vai ficar para vocês uma outra atividade, eu não me lembro qual exatamente que é, eu não estou com um PPC aqui, deixa eu ver aqui. O PPT, né? PPT. Tem PPC, PPT, às vezes a gente se confunde um pouco. Deixa eu me ver aqui, que fala qual é a atividade que vocês vão ter para a próxima semana, né? Para começar na próxima semana, na verdade. A data de entrega começa na próxima semana. Deixa eu ver aqui. Hidrologia, agronomia. Deixa eu ver aqui. Hidrologia, agronomia. Quinta semana. É o questionário, né? Questionário avaliativo. É um questionário avaliativo, tá? Vou dar mais detalhes para vocês. Posteriormente, aí, na própria página da disciplina, vai ficar tudo explicadinho lá para vocês, na página da disciplina, o que vai ser cobrado para vocês desse questionário aí, tá? Então, vai ficar tudo detalhado lá para vocês. Bom, gente, então, eu preciso encerrar a aula agora, porque eu tenho aula 9h30, agora já são 9h25. Fica aí para vocês, então, esse conteúdo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem fazer agora, né? E, se não, né, a gente vai encerrando, né, por hoje e voltando na próxima semana, se Deus quiser, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, tá dando para entender tranquilo, Cleojano. Tá Tranquilo, dando para né? acompanhar certinho. Tá. Então, beleza. Espero que o Obrigada, pessoal... viu? Bom dia.
Bom dia. Tchau. Espero que o pessoal que ficou com o celular aí tenha dado para acompanhar também, né? Sim, Claudio. Deu, né? Então aí eu já vou disponibilizar para vocês, vamos falar assim, amanhã, né? Amanhã, na parte da manhã, essa aula no YouTube, né? Vou deixar o link na página de vocês. Aí, se vocês quiserem entrar lá para rever a aula, é só entrar no link do YouTube e assistir lá. Tá bom? Um abraço a todos, boas aulas, que dê tudo certo para nós, se Deus quiser, né? Que as coisas vão se encaminhando, vão se encaixando. E eu vou encerrando por aqui, então, essa aula de hidrologia hoje para a turma de agronomia 181. Um abraço a todos. Tchauzinho. Tchau.